O Loki mal chegou e já mostrou que tem um poder totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Ainda mais porque a farmação de aura dele aumenta a cada capítulo, meu irmão. Só que ainda não foi revelada qual que é essa tal de fruta aí que tem o poder de destruir o mundo, né? A gente sabe que é uma zona lendária, beleza. Mas e aí? É um dragão? É uma águia? É um Fenrir, né? É Uranus? Enfim, fica até o final pra entender qual que é a aposta mais segura e por que ela faz tanto sentido, beleza? Então bora! Ei, Nerdstrantes, Breno aqui! E hoje a gente precisa conversar sobre um personagem que foi citado lá atrás, tá? Ficou sumindo por anos e agora simplesmente explodiu a escala de poder do One Piece. Obviamente é o Loki, galera, o príncipe acorrentado aí de Elbaf. E eu já vou avisando, tá? Porque o buraco aqui é bem mais embaixo do que parece, galera. O Loki, ele foi mencionado há muito tempo, lá quando a filha da Big Mom deu um fora nele. E claro, né, assim, talvez o fato do cara ter 60 metros de altura tenha assustado um pouco ela, né? Mas enfim, desde então ele virou quase que uma lenda esquecida. Até o Baf finalmente entrar em cena e tudo mudar de vez, galera. Quando o arco começou, a gente só ouvia coisa ruim sobre ele, né? Que era louco, que era um monstro, que era perigoso demais pra ficar solto, né? E assim, louco, ele até parece ser mesmo, mas vilão ou mau caráter? Aí também não, tá? Na verdade, muito pelo contrário. É óbvio que, sendo um gigante, sendo um guerreiro, ele já seria forte. Só que ninguém, absolutamente ninguém, imaginou que ele fosse ser forte nesse nível. Sério, se você imaginou que o Loki seria mais forte que um Yonko antes de tudo isso, você tá mentindo, tá? Eu sei que você tá mentindo. Só que a primeira demonstração de poder dele já tá mostrando aí pra gente que a gente tá lidando com um cara muito diferenciado. Quando ele marretou o Ragnar na árvore, ele gerou um raio de um nível assim que faria até o Enel, meu irmão, ficar com inveja, sabe? Aí veio o flashback do Rox, né, e tudo ficou ainda mais sinistro. A gente descobriu, galera, que o Araldi era tão poderoso quanto o próprio Rox de Shebeck, né? E assim, os dois eles tiveram uma rivalidade longa, de igual para igual mesmo. E o Rox, ele não era só força bruta. Ele era um cara que tinha um conhecimento absurdo dos segredos do mundo e também das Akuma no Mi. E entre todas as frutas, o Rox ele chegou à conclusão de que precisava de duas específicas para dominar o mundo. Uma delas a gente ainda não sabe qual é, né? Pode ser talvez a do Luffy, pode ser a do Barba Negra, pode ser outra completamente diferente. Mas a segunda, essa a gente já sabe, que é a fruta lendária de Elbaf, que é a fruta, galera, que o Loki comeu. Isso é tão absurdo que quando o Araldi ele tava lutando no castelo contra os gigantes, o Jarou ele cravou o seguinte: se o Araldi saísse de Elbaf, seria o fim do mundo. Não ia ter ninguém que conseguisse vencer o gigante imortal de 60 metros, né? Com um haki comparável ao do Rox e também ainda portando a Akuma no Mi mais poderosa que existe, né? E no último capítulo, essa aura, galera, só aumentou. O Imusama, galera, ele ficou em choque ao descobrir que o Araldi foi derrotado. Tipo assim, o cara ele não tava concebendo como que foi possível isso acontecer. E pior, quem foi o tal de monstro que fez isso, né? O governo mundial, ele sabia praticamente tudo sobre os grandes guerreiros do mundo, né? E tinha certeza absoluta de que Araldi era, ainda mais imortal, era invencível. E mesmo o Loki não sendo imortal, toda essa aura caiu no colo dele, meu irmão. Porque além de tudo, ele herdou, galera, o Ragnar, que é tranquilamente uma das armas mais poderosas de One Piece inteiro. E por que eu tô reforçando tudo isso? Porque o Araldi, com tudo isso, foi derrotado pelo Loki no momento em que ele despertou a Akuma no Mi lendária. E tem um detalhe que muita gente tá ignorando. Muita gente ainda não consegue aceitar a ideia de existir alguém mais forte que o Kaido. Só que o Araldi, que o Loki derrotou, era mais forte do que o Araldi que rivalizava, galera, com o Rox do passado. Isso não é opinião não, tá, gente? O Shanks explicou que os Cavaleiros Sagrados ficam mais fortes quando recebem aí a marca. E o Imu reforçou isso no último capítulo também. Ou seja, galera, o Araldi, ele tava no auge absoluto do poder dele, mais forte do que nunca. E ainda, imortal, meu irmão. E mesmo assim, ele foi solado. Agora vem a grande pergunta. Que fruta é essa, Breno? Olha, a gente sabe que ela tem potencial para ser o fim do mundo. A gente sabe que o Rox queria essa fruta ao lado dele. E isso, galera, explica por que o tamanho ou o sangue de um gigante pode ser essencial para isso, tá? E a gente sabe também que é uma zona. Quando o Loki ele comeu a fruta, ele ficou com garras e uma coisa que parece espinhos nas costas, né? Pode ser cabelo? Pode, mas também pode ser espinhos, tá? Como de um dragão, por exemplo. Outro detalhe importante, galera, o Loki ele disse que pode voar. E aí fica a dúvida, ele voa usando o Ragnir, né, tipo o Thor, ou isso vem da própria fruta? Eu não sei, mas o Pel, ele disse lá em Alabasta que só 5 Akuma no Mi podem voar de verdade. Ou seja, voar é uma parada meio rara mesmo.
né? E se existe uma fruta especial nesse mundo, meu irmão, é essa aí do Loki. E aí entra a teoria do Nidhogg, né? Que faz cada vez mais sentido, galera. Pra começar, o visual do Loki já levanta algumas suspeitas. Ele tem olhos de serpente ou de dragão, e você pode falar: ah, mas ele nasceu assim. Sim, verdade. Só que o Oda, ele adora deixar pistas no design dos caras, né? O Kado, por exemplo, é o maior exemplo disso. É fruta do peixe, modelo dragão azul. Aí, não por acaso, ele tem tatuagens de escamas, bigode de peixe, né? Enfim, nada ali é por acaso, tá? Na mitologia nórdica, galera, o Nidhogg é o dragão que destrói as raízes da Yggdrasil. E onde que o Loki tava? Acorrentado justamente na base da árvore, galera. E mais, tá, galera? O companheiro dele é o Ratatoskr, né? Que é o esquilo da mitologia aí que leva fofocas da águia no topo da árvore até o dragão lá embaixo. O Nidhogg também é um dragão voador. E detalhe, tá, galera? Ele já apareceu no Pesadelo das Crianças de Elbaf. E até o nome dele pode ter pistas, né? O Hogger vem de cortar, destruir. Já o Nid, galera, pode estar ligado a um estigma social e um papel de vilão. Me fala se isso não combina perfeitamente com o Loki, galera, que foi tratado como vilão a vida inteira. Existe até uma lenda, né, irlandesa antiga que chama Coneda, e uma parte da história, um cara vai para outro mundo e encontra várias cobras ali representando pecados, né, ou males no caso. E o Nidhogg é o pai de todas essas cobras, o que combina muito com a ideia também do Loki como líder aí das feras do submundo. Meio que o culpado de todos os males de Elbaf. Sem contar que na mitologia o próprio Loki, ele foi preso próximo a um rio feito do veneno do Nidhogg. E tem mais. O Loki vive falando que vai trazer o fim do mundo, né? Enfim. E o Nidhogg, ele justamente por estar destruindo as raízes da árvore do mundo, tá dando aí um empurrãozinho no Ragnarok. Junta isso com o fato de Elbaf ter um cagaço enorme de fogo e de raio, e começa a fazer sentido, galera, que a fruta mais perigosa do mundo envolve justamente esses poderes. Ainda mais porque o Nidhogg de One Piece solta raio, meu irmão. Se Elbaf é um dos povos mais antigos do mundo, faz todo sentido que essa lenda exista, galera, há séculos. Que as crianças tenham crescido ao longo de gerações e ouvindo histórias do Nidhogg, assim como ouviram também sobre Nika. Talvez não seja só lenda, né? Talvez alguém, num passado distante, realmente tenha usado esse tal de poder. Inclusive, pode não querer dizer muita coisa, tá, galera? Mas o Nidhogg costuma ser retratado com a língua pra fora, igualzinho ao Loki. E aparece lado a lado com ele no Pesadelo das Crianças. Coincidência? Eu acho que não. Existe também, galera, a possibilidade da fruta ser da Herisvelgr. Agora, se é assim que pronuncia, eu não sei, mas enfim, tá a palavra aí na tela pra vocês verem. Herisvelgr. A águia gigante, galera, no topo da Yggdrasil. Isso explicaria o poder de voo do Loki e teria uma conexão com a tatuagem dele, né? Porque de frente parece até um par de asas. E olha que loucura, galera, na mitologia, essa águia, na verdade, é um gigante que se transforma em águia. Agora, sendo sincero, eu ainda acho que Nidhogg ou até a Jormungandr, né, fazem mais sentido. Mas a teoria da águia é bem interessante sim, tá? Existe até a possibilidade da fruta estar ligada a Uranus. Ainda mais considerando que o Loki e a Shirahoshi vão estar juntos depois. Mas nesse caso, eu ainda acho que a Uranus, né, ser o ovo do Roger, faz mais sentido. Pois é, né, um baita ovo poderoso. De qualquer forma, uma coisa é certa, galera. Loki não é só mais um gigante forte, tá? Ele é um personagem que muda completamente o jogo de One Piece. E Elbaf, meus amigos, vai ser um caos absurdo agora que ele tá solto, meu irmão. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o like, que me ajuda pra caramba. Espero que vocês tenham curtido de verdade, galera. Obrigado por ter me acompanhado até o final do vídeo. Se inscreve no canal, se junta aí à nossa família, vai, me dá um abraço clicando no botão ali, vai. Já deu? Boa! Se inscreve aí, por favor, e clica no sininho, beleza? Pra você que é fã de verdade de One Piece, clica no sininho, que é quando o nosso próximo vídeo de One Piece, pra você que quer ficar ligado por tudo que tá acontecendo, o próximo vídeo que for lançado de One Piece, você vai ser a primeira pessoa a ser notificado. Então clica no sininho. E falando no próximo vídeo, um beijo pra você e te vejo lá. Fui!